Os irmãos, eu quero compartilhar uma das mensagens que foi ministrada lá. Foram várias mensagens ministradas. A palavra de Deus diz assim que nós temos que repartir o pão, né? Repartir. Então eu fui lá, comi um pão gostoso. Aí eu quero repartir o pão com vocês agora. Amém? Vocês querem um pedacinho desse pão? Amém, irmão? Só que, irmãos, não tem como dois padeiros, né, que preparam um pão, o pão ser igual. É verdade? Às vezes o pão acaba saindo um pouco diferente. Então, às vezes a gente ouve uma mensagem que Deus falou conosco, e ali a gente, mesmo que queira, né, falar a mesma coisa, mas não fala, porque Deus dá mais coisas para nós. Amém, amado? Então eu quero compartilhar, e na verdade eu nem sei o tema da mensagem que eu ouvi lá na sexta-feira. Não sei nem se houve o tema da mensagem, mas eu coloquei um tema aqui: a importância do templo. Amém? A importância do templo físico, a importância de estar no templo, de prestar cultos a Deus. Você sabe que lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz que não deixemos de congregar como já é. Olha só o que diz o texto: já é costume de algumas pessoas. Está lá em Hebreus. Tem pessoas que elas sabem que precisam adorar a Deus, que precisam buscar a Deus, que precisam estar em comunhão como igreja do Senhor, mas acaba dando prioridade a outras coisas. Amados, não porque devemos ser religiosos. Eu tenho que ser um religioso. Como, né? Eu não falto uma missa, eu não falto um culto, como se fosse um algo que nós devemos fazer por causa da religiosidade. Mas nós precisamos entender que Jesus ia aos templos adorar a Deus. Amém, amado? A Bíblia diz assim que Jesus, certa vez, Maria, na Páscoa, eles foram festejar a Páscoa em Jerusalém. E depois, quando Maria e José percebeu, eles não deram conta de Jesus, perderam Jesus. Aí eles ficaram desesperados e voltaram para Jerusalém atrás de Jesus. Jesus estava na onde, irmãos? Jesus estava lá vendo algumas pessoas jogar baralho, não tinha baralho naquele tempo, mas jogando algum joguinho. Onde eles encontraram Jesus? Num barzinho lá. Eles encontraram Jesus no templo. Amém? Então, a importância, existe uma grande importância de nós estarmos cultuando ao Senhor. E eu quero ler aqui Mateus 21, 12. E vai estar sendo projetado aqui. Eu quero apagar essa primeira lâmpada daqui, porque fica melhor para vocês estar lendo aqui. Mateus 21, 12 diz assim. Você pode acompanhar aqui ou na sua Bíblia. E entrou Jesus no templo de Deus. Irmãos, presta atenção, aqui está falando em um lugar físico, amém? No templo de Deus. A partir do momento que este lugar aqui foi separado para nós adorarmos a Deus, ele é de Deus. É um lugar de Deus. Amanhã eu posso sair daqui, como já aconteceu, vir uma academia, vir qualquer outra coisa. Mas enquanto nós estamos reunidos aqui, é um lugar de Deus.
E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. Presta atenção, expulsou só os que vendiam? O texto aqui, expulsou todos os que vendiam e compravam. Não era somente os que vendiam, mas aqueles que compravam também. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e os curou. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram: ouves o que estes dizem? E Jesus disse: sim, nunca leste, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor. Amém? Diga assim: obrigado, Jesus, por essa palavra. Fala comigo no meu coração. Irmãos, eu quero compartilhar aqui com você. Quero dizer como nós podemos entender aqui como o motivo desta ira santa que Jesus teve no templo. Qualquer cristão, ao ler esse texto, onde Jesus expulsou aquelas pessoas, os comerciantes, aquelas pessoas que estavam comprando as coisas no templo, Jesus expulsou aquelas pessoas, e quem sabe de uma forma grosseira, com um pedaço de vara, dando varada, e quem sabe aos gritos. Podemos até achar que Jesus exagerou, ou quem sabe estava até fora de si, por fazer de uma forma escandalosa, de expulsar aquelas pessoas dessa forma. Mas pelo grande conhecimento que Jesus tinha, amados, nas escrituras sagradas, algo incomodou ele, de ele chegar até esse ponto de se irar. Trouxe um incômodo no coração dele. Por quê? Porque nós vemos qual o motivo dessa indignação que Jesus teve nessa passagem bíblica. A indignação, às vezes, não era, quem sabe até aqueles judeus não estavam vendendo somente ali animais para serem sacrificados, porque havia no templo o momento da expiação, onde o dia em que as pessoas levavam um animal para sacrificar por causa da culpa do pecado. Graças a Deus que você não precisa ter culpa nenhuma do pecado, amém, irmãos? Sabe por quê? Porque Jesus já foi o Cordeiro vivo que tirou o pecado do mundo. Hoje nós não precisamos de nos sentirmos condenados e culpados por causa do pecado. Mas naquela época o Messias estava ali presente, mas eles não sabiam que Jesus era o Messias, o Cordeiro Santo de Deus. Então eles haviam
uma vida em que tinha um sentimento que precisava ofertar, ir à casa de Deus e oferecer um pombinho às pessoas que eram mais pobres, mas as pessoas que tinham mais poder aquisitivo levava um cordeiro, um carneiro para ser sacrificado. Então nós vemos, amados irmãos, que quem sabe ali as pessoas vendiam chinelos, alparcas. Quem sabe ali eles vendiam outras coisas. Quem sabe eles vendiam até alguns tipos de comidas. Quem sabe vendiam roupas de linhos, perfumes e nardos. Mas Jesus, ele ficou indignado com aqueles comerciantes. Eu não acredito nem foi por causa dessas outras coisas que poderiam vender ali. Que às vezes não é que poderiam, que às vezes eles estavam vendendo. Mas a indignação de Jesus é porque eles estavam vendendo animais para serem sacrificados a Deus. Mas por que alguma coisa, pastor, de errado naqueles animais? Nós vamos entender no decorrer dessa mensagem. E eu quero dizer aos irmãos que até hoje, em algumas igrejas, vendem rosas ungidas, vende tantas coisas, né? Para dizer que aquilo possa levar a pessoa a ter uma experiência com Deus. Mas eu quero dizer aqui que Jesus ficou indignado, e a maior indignação é que os judeus vendiam animais que eram para ser ofertados a Deus. Isso levou a Jesus ficar muito irado. Por quê, irmãos? Porque havia uma razão, havia, aliás, uma maneira correta de apresentar a Deus esses animais. Então, não era de qualquer forma. Havia uma maneira para levar essa oferta. E havia duas classes principais de como poderia ofertar no templo. A primeira maneira correta de ofertar era sangrento. Era de uma forma sangrenta, através de sacrifícios de animais. Era uma das primeiras maneiras que poderia ofertar. E o segundo plano era o sacrifício não sangrento, que era produtos vegetais e agrícolas. Então, quando o povo ia para o culto, eles iam para prestar um culto a Deus, e junto com o seu culto a Deus, eles levavam uma oferta de sacrifício. Poderia ser pelo pecado, poderia ser de agradecimento dos frutos cereais, como a oferta das primícias. Mas, amado, quando o sacrifício era de origem animal, tinha que seguir 4 exigências levíticas. Quando aquela oferta era de animal, existia uma maneira, que está lá em livro de Levíticos. Se você ler todo o livro de Levítico, ele vai estar dizendo as maneiras corretas de como o povo judeu teria que ofertar as ofertas, tanto de vegetais
de cereais e as ofertas dos animais. Então, primeiro, quando o sacrifício era de origem animal, tinha 4 exigências. Primeira, não podia ter mancha e nem defeito. O animal não podia ter nenhuma mancha, nenhum defeito. Os animais tinham que ser limpos, bem cuidados. Apenas esses animais eram designados para propósitos sacrificiais conforme as regulamentações levíticas. Os irmãos estão me entendendo aqui? Amém? Logo, logo você vai conseguir entender melhor, porque eu estou falando uma parte teológica aqui. Então havia uma recomendação para apresentar aquele animal. Ele tinha que ser um animal puro, tinha que ser um animal que não tinha defeito. A segunda recomendação era que aquele animal, ele tinha que ser adequado para a alimentação. Não podia estar doente. Esses dias lá, uma das nossas galinhas que a gente cria ficou doente. Você vai matar e vai comer um animal doente, irmão? Hã? Não. Então não podia levar animal doente para poder ofertar. A outra razão, tinha que fazer parte da propriedade do adorador. Aquele animal tinha que fazer parte da propriedade, não podia ser qualquer animal. O outro requisito e último dentro das regulamentações levíticas é que a oferta tinha que ter uma idade adequada. Não era qualquer idade. Se fosse um animalzinho pequeno, um pombinha, uma rolinha, tinha que ter de 3 semanas até mais ou menos 3 anos de vida. Quer dizer, então não podia ser um animal muito velho, um animal já caindo aos pedaços, como diz, né? Mas também não podia ser novinho, tinha que ter todos esses parâmetros. Agora Jesus chega lá no templo para adorar a Deus, irmãos. Jesus chega no templo para adorar o Senhor e vê aqueles animais tudo na gaiola fedendo. Quem sabe os animais estavam ali cheios de piolhos, carrapatos, sujos. Quem sabe aqueles animais ali estavam sofrendo dentro daquelas gaiolinhas, com sede. E Jesus, você acha que ele, olha, vocês estão vendendo animais aqui. Jesus, mas deu chicotada em todo mundo ali. Eu acho que eu, como pastor, se estivesse no lugar dele, eu acho que, meu Deus do céu, né? O que eu ia fazer ali se Jesus fez isso? Imagine eu e você. Amados, qual foi o verdadeiro motivo de Jesus ter se irado? Como um bom conhecedor das leis, Jesus percebeu que tantos os cambistas, que tantos aqueles que vendiam, tantos aqueles que compravam, não estavam nem aí da maneira que estava ofertando, da maneira que estava prestando seus cultos a Deus. Estavam fazendo de uma forma totalmente desqualificada. Aqueles animais que eram vendidos, irmãos, podiam não estar adequados para poder ser oferecidos. Por quê? Que nenhum dos regulamentos, aquele animal deveria fazer parte da propriedade do adorador.
daquele que estavam prestando culto a Deus. O que isso quer dizer? Por que o animal deveria fazer parte da propriedade? Eu vou te explicar por quê. Quando eu morava em São Paulo, eu vinha para o sítio, e eu sempre gostava de criar animais, ovelhas, galinhas, como ainda crio hoje. Moro no sítio hoje. Antes eu não morava, eu vinha passar alguns dias no sítio, e o nosso caseiro, o nome dele é Mário, ele botava nome nos bichos. Isso aqui é o Bito, ele chamava o carneirinho de Bito. Aí colocava nome nas galinhas. Aí quando a gente chegava de São Paulo, aí eu lembro da Neuza, né? Vocês já viram aquele desenho, A Fuga das Galinhas? Era a Neuza, aquela mulher da Fuga das Galinhas, irmãos. Ela chegava lá no sítio, as galinhas saíam correndo tudo no meio do mato. Porque a gente queria comer um frango caipira, né? Mineiro gosta de um frango caipira no piquê, oh, maravilha de Deus, né? E ali, a gente chegava, Mário, a pretinha, tá gorda, vamos matar a pretinha. O olho dele chegava e encher de lágrimas. Aí, é que a pretinha tá botando, aí não pode matar. Então vamos matar a Márcia. O nome da galinha era Márcia. Vamos matar lá. E toda a galinha ele falava para não matar, porque ele tinha apego, irmãos. Ele cuidava dos bichinhos. Vocês estão me compreendendo por que Jesus não autorizou, não concordou para aquelas pessoas oferecer aqueles animais? Porque aqueles animais não tinham procedência nenhuma. As pessoas que estavam ofertando ali na casa de Deus, eles não tinham ligação nenhuma com aqueles animais. E na lei levítica tinha que ser de casa. Por quê? Porque eles tinham que ter algum sentimento por aquilo. Tinha que ter no coração deles, falar, nossa, Vocês lembram daquela passagem de Abraão, quando Ismael teve que ir embora, e Abraão teve que mandar Ismael embora. Então Abraão pediu para fazer um sacrifício, e pediu para Isaac, pega o seu cordeirinho que mais você ama. Ele pegou aquele cordeirinho, é esse, então vamos sacrificar. Porque tinha um apego emocional. Ei, olha aqui para mim. Tem muitos crentes, irmãos, que vêm para o culto oferecer um culto sem sentimento nenhum para Deus. Naquele tempo já existia isso. Muitas das vezes nós mesmos não nos preparamos para vir entregar o nosso culto a Deus. Como naquele tempo não é diferente. Eu quero dizer que é muito fácil, é simples fazer uma entrega de algo que não tem valor sentimental, irmãos. Você pegar uma roupa, eu vou doar essa roupa aqui. Mas aquela roupa para você já não tem mais valor nenhum. Ela pode até estar boa, mas para você não tem. Mas aquela que você às vezes ganhou de uma pessoa, que você tem um apego com ela, né? Às vezes ela não é nem tão boa assim, tão nova como as outras, mas você tem um apego, quem sabe é um bem material, que você jamais abre mão, porque há algo sentimental rolando ali. Está ligado. É muito fácil desfazer de coisas que para nós não temos importância alguma. E nós vemos aqui que muitos fazem isso hoje ainda. Vêm para o templo para prestar um culto que não houve antes uma preparação no coração. Vem para o culto, amado, quando você vem para trazer uma oferta para Deus,
às vezes não separamos o nosso melhor. Rapamos o nosso cofre, as moedas que estão em cima da mesa. Muitas das vezes não agradecemos, ó Deus, vou levar essa oferta para você. Eu estou falando isso em questão financeira mesmo, nosso dízimo. E muitas das vezes a maior oferta que você pode oferecer para Deus não é valores, irmãos, não é dízimos, não é oferta. Isso é muito bom para a igreja, ajuda a pagar as contas, mas o que Deus espera de nós é um culto de um verdadeiro adorador, uma pessoa apaixonada, uma pessoa que está durante a semana clamando, esperando o culto vir, o dia chegar, para você vir e adorar a Deus e falar Hosana, Hosana nas alturas. Por que Jesus se preocupava com o templo físico? Primeiro, o templo é um lugar de oração. Vamos ler aqui Mateus 21, 13. E disse-lhes, está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tende como convertido em covis de ladrões. A preocupação de Jesus ali é porque a casa dele era chamada casa de oração. Eu quero dizer que o motivo de nós virmos ao templo, irmãos, é que a casa de Deus, o prédio da igreja, o prédio local, é para nós oferecermos a Deus orações pelas pessoas, orações pelos familiares, orações por nós mesmos. Este lugar separado aqui, é um lugar para nós orarmos a Deus, buscarmos a Deus. E eu quero dizer que o prédio da igreja local é para oferecer orações não religiosas, e sim orações que brotam no fundo do nosso coração, amém, amados? Isaías 29, 13 diz assim: porque o Senhor disse, pois este povo se aproxima de mim, com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em um só mandamento de homens, em que foi instruído. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Uma oração religiosa, uma oração que não tem sentimento nenhum. Amados, você, quando vier para a casa do Senhor, quando você vier para a casa de Deus, eu quero dizer a você, irmão, você tem que vir com o coração fervendo, para orar, para clamar. Às vezes você não pode ter isso dentro lá da onde você mora, porque às vezes é um apartamento. Se você orar alto, o vizinho te xinga. Quem sabe às vezes as pessoas não oram na casa dela alto, porque os vizinhos vão achar que elas estão, sei lá, pirando. Para que orar dessa altura? Mas aqui na casa de Deus você tem liberdade. Você pode orar, você pode clamar, você pode chorar, porque você está num lugar para se quebrantar, para se derramar na presença do Altíssimo, amém, amados? A Neuza leu a oração do Pai Nosso aqui, e Jesus falou sobre a importância de orar. Os discípulos não estavam sabendo como orar. E a oração é tão importante, que Jesus ele falou, ó, quando vocês for orar, vocês oram dessa forma aqui. Ele deu um modelo de oração. Ele diz assim:
Mateus 6, capítulo 9: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí no 11 ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Primeiro ele fala sobre como você se achegar a Deus. Pai nosso que estás no céu, amém? Aí depois ele fala o pão nosso cada dia. Então quer dizer, quando você se achega a Deus, vem o pão, vem a provisão, vem a comunhão, porque o pão aponta para a comunhão. Então, amado, quando você chega aqui neste lugar, para você ter uma experiência com Deus, ou ouvir a voz de Deus, primeiro você ora buscando ao Pai, mas depois que você consegue haver comunhão. Lembra lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato, quem abrir a porta do teu coração, eu entrarei e terei comunhão contigo, amém? Não tem como você, antes de qualquer coisa, irmãos, de você pedir algo para Deus, de você clamar por uma necessidade física, que possa ser uma casa, que possa ser um carro melhor, que possa ser saúde, mas antes disso você deve buscar a Deus para adorar primeiro. Primeiro você adora, depois você pede para receber, amém? Nós precisamos entender por que a casa de Deus é importante, por que Jesus ali tinha que dar uma de louco ali, quem sabe, para muitos, porque a casa de Deus é uma casa de oração. Então nós vemos que o culto é para orarmos, para termos comunhão com o Pai Celestial, com os irmãos. Precisamos orar, clamar a Deus, porque somente através da comunhão com Deus que pode haver liberação de perdão. E onde há oração também há liberação de perdão. E onde há perdão, há comunhão. A oração muda circunstâncias, amém, amado? Ela muda circunstâncias. Agora, além de o templo ser um lugar de oração, qual é a outra importância do templo, irmãos? O templo é um lugar de cura, amém? Irmãos, preste atenção. Não há nada de errado você ir para o São Sebastião, o hospital da cidade. Não há nada de errado se você tem um plano de saúde como a Unimed. Mas antes de tudo isso, a casa de Deus é um lugar de cura. Se você crê, você pode ser curado neste lugar, no nome de Jesus. Mateus 21:14 diz assim: e foram ter com ele no templo cegos e coxos, e os curou. A casa de Deus é um lugar de cura. Quem sabe não seja uma cegueira física, mas uma cegueira espiritual que interfere de você receber as bênçãos do Pai. Quem sabe você não tem nenhum problema físico, você tem as pernas boas, os braços bons, mas espiritualmente você está cambaleando, você está caindo, você está se escorregando, está te levando a um estágio de paralisia. Vocês estão aqui? Amém? No mundo espiritual, o inimigo quer fazer de tudo para te paralisar. Ele não quer deixar que você prossiga, caminhe. Ele quer deixar você num leito espiritual, onde há oração, onde há comunhão,
também há milagres de cura. Quando nós saímos da nossa casa para irmos ao prédio da igreja cultuar a Deus, de todo o nosso coração, cheio de expectativa, o mover de Deus vai vir sobre nós. E com certeza haverá milagres. Amém, amados? Mas isso começa no culto? Essa empolgação começa no culto? Não! Começa desde o dia que você durante a semana vai orando: Senhor, eu não vejo a hora de chegar ao culto de domingo, porque lá eu vou adorar o Senhor e vou receber bênção, o Senhor vai me abençoar de uma forma tremenda. Amém, amados? Quando estamos no templo, não podemos estar somente em presença física. Precisamos estar em espírito, crendo no sobrenatural, crendo nas manifestações da graça e do favor de Deus, amados. Podemos muitas das vezes estar dentro do templo físico, mas fora do templo espiritual. Quantas das vezes, às vezes a gente chega no culto, mas a mente está lá no outro mundo. Está girando nas preocupações da vida, não consegue se concentrar, não consegue se separar, nem um momento para se dedicar somente ao Senhor. Quantas das vezes perdemos partes importantes da pregação, porque o nosso pensamento está longe, andando por não deveria andar. Quem sabe perdemos a chance de sermos curados de alguma enfermidade, porque o nosso coração está totalmente desligado, fora da comunhão, na hora da palavra que está sendo ministrada sobre nossas vidas. Terceira importância, por que o templo é importante? Primeiro eu falei porque é um lugar de oração, é um lugar de cura. Mateus 21:15, nesse mesmo texto que Jesus expulsou os mercadores, ele diz assim: vendo então os principais, os sacerdotes e os escribas, maravilhas que fazia, e os meninos clamavam no templo: Hosana ao filho de Davi. Indignaram-se e disseram: ouves o que esses dizem? E Jesus disse: sim, nunca leste que pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Então a igreja, o local, o templo também é um lugar de oração, é um lugar de oração, é um lugar de adoração, é um lugar também de você cultuar e louvar a Deus. Amém, amado? Você pode vir aqui para orar, para ser curado, mas é um lugar também que você presta louvores. Louvores de adoração a Deus. Precisamos cultuar a Deus no prédio, porque o templo é um lugar de ofertarmos o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração ao Senhor. Mas claro, nós sabemos que todo louvor a Deus não começa somente de dentro de um prédio físico, e sim da nossa vida, da nossa alma, até mesmo antes de chegarmos ao culto. Por que Jesus usa as crianças? Porque não poderia estar os adultos louvando ali, estavam as crianças, porque as crianças são simples, não ficam observando o prédio, se está bonito, se está bem pintado, se o microfone está bom ou não, se o data show está funcionando corretamente. Não que os aparelhos não sejam essenciais no momento da adoração a Deus, mas isso nada pode nos obstruir de nós estarmos adorando a Deus no culto. Amém, amados? A criança, quando ela quer uma coisa, ela não se constrange em ficar pedindo por várias vezes.
Às vezes a pessoa fica, vamos orar, vamos começar o culto e orar. A pessoa não ora, ela, eu não tenho motivo para orar. Irmão, você já viu alguma criança que enquanto ela não consegue receber algo do pai, ela sempre vai clamar, pedir. E é isso que nós devemos fazer. Sempre precisamos ter um coração de criança, irmão. Enquanto você não recebeu, peça, ore. Louve ao Senhor, clame ao Senhor. A criança não guarda mágoa quando é repreendida, quando seus pais a corrigem. Só quem tem um coração como de uma criança vai expressar o verdadeiro louvor, amém, amado? A criança não tem vergonha quando está se amamentando no peito da sua mãe. A criança não se envergonha. Você já viu alguma criança se escondendo para amamentar no peito da mãe? A criança, ela dorme no colo da mãe quando se alimenta. Quando você vir ao culto, irmão, louva a Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja te alimentando, te aconchegando, te deitando no colo do Pai. Quando nós prestamos uma adoração ao Senhor, nós ficamos leves, nós ficamos confiantes que o alimento está na mesa. Amém? Eu quero encerrar aqui concluindo que precisamos valorizar o momento em que nos separamos para cultuar a Deus. Não é somente quando você chega no dia de domingo, aqueles pequenos minutos e horas que você tem para estar buscando a Deus. A verdadeira adoração, o verdadeiro louvor a Deus, o verdadeiro comunhão com Deus, a verdadeira oração, ela começa antes do culto. É pré-culto. Antes de iniciar o culto. Não é possível prestar um culto racional a Deus se não houver um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração totalmente se derretendo para Deus. A nossa oferta em prestar cultos a Deus não deve ser defeituosa. Eu não estou falando oferta de dinheiro, a sua oferta de cultuar, amém, amados? De prestar culto a Deus deve ser uma oferta sem defeito algum, como os daqueles animais que eram oferecidos no templo. O perfeito louvor sai da boca de uma criança, porque a criança não é arrogante, a criança não é intratável, a criança ela é repreendida, chora quando é corrigida, mas depois abraça e beija aquele que as corrige. Pouco tempo depois, você está aqui porque o Pai te ama. Nós somos os filhos amados do Pai Celestial. Olha aqui para mim. Você é amado de Deus. Deus te trouxe aqui para te dizer que você é importante para Ele. Você é amado dEle. Ele te ama. Ele quer de você um culto verdadeiro. Um culto
que você possa estar na casa de Deus, não porque alguém somente te convidou, não porque alguém somente falou que lá ia ter algo maravilhoso, mas uma necessidade de você vir e falar: eu quero estar com o meu Pai, eu quero ter uma comunhão com o meu Pai. Mas essa comunhão, como eu já te disse, não começa aqui. Aqui você somente espelha aquilo que você está cultuando durante a semana. Amém? Coloque-se em pé no nome de Jesus.